Seja muito bem-vindo ao canal Eu Sou Church. Mas antes de eu continuar, hoje tem uma palavra especial para você, mas eu queria que você deixasse seu like, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Muito importante a sua participação, deixe teu comentário, iremos responder brevemente para você, porque tem uma palavra de edificação para a tua vida. Hoje eu queria falar sobre 1 Reis, capítulo 19, um dos textos tão intrigantes da palavra de Deus, do profeta Elias. Tem uma parte que ele diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto e saindo pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? É interessante que as perguntas que Deus faz são muito poderosas. Nós geralmente temos perguntas para Deus. Eu sei que talvez você tenha várias perguntas para Deus, mas as maiores perguntas são de Deus para o homem. Deus pergunta para Adão: onde estás? Pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E pergunta para Elias: Elias, aonde estás? São perguntas poderosas, são perguntas que nos levam a refletir e que nos levam a um posicionamento. E quando eu comecei a olhar esse texto, 1 Reis capítulo 19, conta a história de um Elias que está em um momento de exuberância. O capítulo 18 conta quando Elias estava ali com os profetas de Baal, e ele derrota os profetas de Baal e os profetas de Acera. E foi algo tão extraordinário, uma noite de triunfo, de vitória. Elias está animadíssimo. Elias está em momento de exuberância. E quando ele está naquele momento de vitória, ele não precisa de um texto, ele não precisa de um exemplo, ele entende que Deus existe. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é presente. E talvez seja assim com a tua vida. Momentos de vitória nos levam a ter a certeza que Deus está presente. Você não precisa de um texto bíblico, você não precisa de um exemplo bíblico, você não precisa de nada para que você entenda que Deus está presente. Porque os momentos de exuberância nos levam a essa certeza. Mas eu queria te dizer algo aqui: não existe momentos de exuberância sem confrontos. Elias tem um confronto com os profetas de Baal. Elias tem, na verdade, ali, o momento que ele estava vivendo, determinaria quem seria o Deus de Israel. Mudaria o sistema teológico da cidade, mudaria a maneira da cidade entender quem era Deus. E há um desafio ali no Monte Carmelo. Os profetas de Baal e de Acera estão durante o dia todo clamando aos deuses, clamando para que viesse fogo do céu, para que pudesse queimar o holocausto. E Elias está ali ao lado, ouvindo e vendo toda aquela situação, e diz: quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele não está ouvindo. Você conhece o texto e isso vai ser muito engraçado até em determinado momento. E de repente, quando os profetas estão exaustos, cansados, eles param. E agora Elias chega-se diante do altar, clama ao Deus de Israel, pede água. É importantíssimo ver isso no texto, porque o que havia de maior escassez naqueles dias, naqueles 3 anos, era água. Elias enche o altar de água. Elias enche aquele altar até transbordar. E de repente ele ora. Quando ele ora, o fogo desce do céu, lambe o altar, e verdadeiramente aquela cidade, aquele país, entendeu quem era o Deus de Israel. Só que momentos de exuberância também trazem momentos de exaustão. Logo depois, Elias sai daquele lugar, e quando Jezabel ouve o que Elias fez com os profetas, ele vai até um rio, mata os profetas. E quando Jezabel ouve sobre isso, ela lança um decreto. Ela diz: que eu até amanhã, 24 horas depois, não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Ou seja, ela dá um decreto de morte sobre a vida de Elias, e Elias foge. E o texto vai dizer que Elias está correndo e de repente ele foge para um lugar com medo da palavra que Jezabel havia lançado. E Elias está agora atemorizado dentro de uma caverna.
Elias está com medo. Elias está agora exausto. E eu queria falar para você hoje sobre exaustão. Porque quantas vezes você foge de coisas que você poderia vencer? Sabe o que é interessante? Porque Elias está agora fugindo de uma situação que para ele seria simples. Ele vence 450 profetas de Baal e 450 profetas de Asser. E agora ele está com medo de uma palavra de uma pessoa. E ele está atemorizado com um decreto de morte. E talvez eu esteja falando com alguém aqui que está atemorizado com uma palavra. Você recebeu uma ligação, você recebeu uma palavra, você recebeu alguém que te disse algo, um decreto de falência, um decreto de morte, um decreto que não ia dar certo, um decreto que você é insuficiente. E sabe o que é interessante? Elias está tão exausto que ele dorme. As 24 horas se passam e aquilo que era um decreto não se torna verdade. É uma fake news. E talvez quantas coisas falaram para você e falaram que você não daria certo e falaram que você não seria nada na vida. Mas isso já passaram anos e você está de pé. E eu vim te dizer que isso é uma mentira. Esta é uma palavra que não se cumpriu. E você precisa jogá-la fora. E você precisa deixar de lado. E você precisa entender que às vezes em nossa vida o que nós estamos passando não é espiritual, mas é uma exaustão. E sabe como eu sei que Elias está exausto? Porque quando Deus aparece para Elias, ele diz: Elias, levanta, come, acorda e come. Sabe o que Elias precisava? Elias precisava de algo natural para combater algo natural. Elias precisava descansar e comer. E talvez eu estou falando com alguém hoje que precisa descansar, que precisa entender que é um momento em que você precisa descansar. Por que Elias não descansa? Por que você não descansa? É porque muitas vezes somos lutadores. E lutador não está programado para a exaustão. Lutador está programado para a luta, está programado para o combate, está programado para a batalha. E você talvez está exatamente assim, lutando contra o vento, socando o vento, não desistindo, não sabe o que fazer, está cansado, mas talvez você precise de um momento para descansar. Talvez você precise hoje sair para um bom restaurante, comer uma boa comida, ter uma boa noite de descanso, para que amanhã você possa estar inteiro. E foi isso que aconteceu. Elias está ali e Deus diz para ele: come, dorme. Elias se levanta, come, dorme novamente. O anjo acorda ele mais uma vez, ele come e ele dorme. E depois ele tem a comida e aquilo abastece ele para 40 dias. E ele caminha durante um bom tempo. E quando ele chega em Horebe, o que ele faz? Ele vai para mais uma caverna. E aqui começa o texto. Porque quando Deus está indo à direção de Elias, ele diz: Elias, o que você está fazendo na caverna? Você não foi chamado para a caverna. Eu te dei um alimento que é para que você possa completar a obra. E talvez eu quero te dizer esta noite, esse dia, onde você está. Eu não sei que horário essa palavra vai chegar a você, mas eu quero te dizer: o que fazes na caverna? O que fazes aí? Por que você está neste lugar? Se você tem um alimento, se você tem algo que vai além. E quando Deus fala isso para Elias, Elias externa aquilo que está dentro dele. Diz: Deus, eu estou só. Muitos morreram. O teu povo se distanciou do Senhor e só eu fiquei. E Deus diz: não, Elias, ainda são 7.000 que estão de pé. E sabe o que o texto vai dizer? Ele diz que de repente veio um terremoto, veio um vento e veio um fogo. E Deus não estava em nenhum desses elementos, mas veio um sussurro como uma voz. Sabe o que colocou Elias naquela caverna? Não foi Jezabel. Foi a voz que estava dentro dele. Foi a crença limitante que ele tinha. E talvez o que tem te colocado nessa situação é a tua crença limitante. É aquilo que você acredita. Você não acredita no teu potencial, você acredita no que os outros estão dizendo. Foi isso que colocou Elias na caverna. E talvez o que os outros estão dizendo é o que tem te colocado nesta caverna, é o que te tem colocado nesta cama, é o que te tem colocado nesse sofá.
E eu vim te dizer aqui que Deus está sussurrando uma voz dizendo: você é meu filho, você é importante. Somente uma voz de Deus pode silenciar as vozes internas de dentro de nós. E que a voz de Deus diga ao teu coração que você é filho dele, você é um filho amado de Deus. E que neste dia você entenda e compreenda o quanto Deus te ama. E que a voz dele continua sussurrando e te dizendo: você é meu e eu te amo. E eu te aceito não pelo que você faz, mas pelo que você é. Continue abençoado.